Meus irmãos, eu quero começar a mensagem. Eu acho que eu vou falar mais pausadamente hoje. É para poupar minha garganta, tem algumas agendas à frente, né? Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção na mensagem que Deus colocou em meu coração nesta noite, ou para esta noite. O texto que eu acabei de ler está dentro de um contexto, está inserido em um contexto, e a partir desse contexto eu quero ministrar a mensagem que o Senhor me revelou para este momento. E aqui tem um personagem importante e não poderia pregar esse texto sem antes falar um pouquinho sobre esse personagem, cujas palavras estão aqui no capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Esse personagem é Moisés. Eu quero falar um pouquinho sobre Moisés. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 fases. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase é Moisés no palácio do faraó. Moisés foi criado pela filha do faraó. Ele cresceu no palácio, ele foi educado como príncipe, ele absorveu toda a cultura egípcia, ele aprendeu valores naquele contexto no qual ele estava inserido, ele aprendeu ciências, ele aprendeu artes, ele aprendeu línguas, ele aprendeu matemática e, por certo, anatomia. Naquela época, o Egito era o país mais desenvolvido. E Moisés foi criado como príncipe. Alguns estudiosos dizem que Moisés, no palácio, aprendeu a ser alguém. Então, Moisés era um homem instruído, era um homem intelectual. Ele entrou aos 12 anos para a escola superior do Egito. Ele foi treinado para ser um faraó. Porém, Moisés era um hebreu. Moisés tinha sangue hebreu em suas veias. Moisés estava, melhor dizendo, nos planos de Deus. Moisés era uma escolha de Deus. Moisés foi escolhido por Deus ainda antes mesmo de ser gerado no ventre da sua mãe. Mesmo não sabendo, mas Moisés estava dentro de um projeto maior de Deus para o povo de Deus. Porém, irmãos, rapidamente, repentinamente, a vida de Moisés mudou. Um belo dia, Moisés, como todo mundo conhece a história, eu vou resumir, ele saiu ao campo e viu um egípcio agredindo um hebreu e ele o matou. Escondeu o seu corpo na areia, imaginando que ninguém iria descobrir o crime que ele havia cometido. Mas foi descoberto. Então Moisés fugiu do Egito para não morrer. E ele foi para as terras de Midian. Ele foi para o deserto de Midian. E lá no deserto de Midian, a vida de Moisés mudou, irmãos, radicalmente. Aquele homem que estava no palácio, em um conforto do palácio, aquele homem que era reverenciado, honrado, privilegiado, agora está no deserto de Midian, como pastor de ovelhas. Lá no deserto de Midian, Moisés construiu família, Moisés casou, Moisés teve filhos, e lá no deserto de Midian, quando ele foi para trás do Monte Sinai, ele viveu uma experiência que até então ele nunca havia vivenciado. Foi lá no Monte Sinai, ou atrás do Monte Sinai, que Moisés, pela primeira vez, ouviu a voz do Eterno.
E aqui é importante, irmãos, às vezes Deus nos leva para lugares ou para um determinado lugar ao qual nós não queremos ir, não queremos estar, não planejamos estar, mas Deus nos leva para determinados lugares para que possamos viver experiências profundas e extraordinárias com Ele. E para o deserto de Midian não estava nos projetos e nos planos de Moisés, mas estava nos planos de Deus. Deus levou Moisés para o deserto de Midian, e lá no deserto, ele viu uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. O natural era a sarça pegar fogo e ser consumida. Isso era natural naquele deserto, até pelo calor. Aquele arbusto seco pegava fogo e se consumia. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça, apesar de incendiada, ela não se consumia. Havia ali, irmãos, uma mistura do natural com o sobrenatural. O natural e o sobrenatural se misturaram, e o natural não, e o sobrenatural não consumiu o natural. E isso chamou a atenção de Moisés. E aquela experiência marcou a vida de Moisés e foi um marco para que ele iniciasse a sua volta para o Egito. Deus, às vezes, nos coloca em lugares que não queremos estar. E quem sabe esta noite você está no deserto da vida. Você está vivendo uma tempestade, uma adversidade, um momento delicado da sua vida, no qual você não planejou e nem sonhou em estar. Mas Deus te colocou exatamente aí, porque Ele quer que você tenha uma experiência mais profunda com Ele. Ele quer revelar para você algo maior, algo mais além, algo mais grande, algo mais importante, porque a missão que Ele tem para você é grande e Ele precisa treinar você para esta missão. Agora Moisés retorna ao Egito, daqui a pouco eu entro na mensagem, para ser o libertador de Israel. E depois de libertar Israel, Moisés agora mais uma vez vai para o deserto. Primeira fase, ele foi criado, cresceu, foi educado no palácio. Segunda fase da vida de Moisés, ele foi para o deserto de Midian, onde construiu família, gerou filhos e teve uma experiência inédita e inesquecível com o Eterno. Agora ele regressa ao Egito, liberta o povo e mais uma vez ele vai para o deserto. É a terceira fase da vida de Moisés. Agora no deserto do Sinai, liderando aquela multidão de quase 3.000 homens, 3.000 pessoas, ou 3 milhões, né? Não é 3.000, perdão, irmãos. 3 milhões. Ele agora era líder daquela multidão. Agora ele tinha um ministério. Agora ele tinha pessoas sob a sua responsabilidade. E num deserto, levando e liderando o povo para a terra prometida, debaixo de uma promessa, Moisés, nessa terceira fase da sua vida, ele aprendeu a depender de Deus. Essa fase é importante. Nessa terceira fase da sua vida, Moisés aprendeu a estar completamente na dependência de Deus. Aquele homem que foi treinado para ser um faraó, agora está no deserto, conduzindo a multidão, completamente dependente de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus, de maneira ampla e profunda. Então Moisés está conduzindo o povo, e aqui agora eu vou para a mensagem.
Mas chega um momento da vida de Moisés, depois de quase 40 anos liderando Israel, Moisés é informado pelo próprio Deus que ele não passaria o Jordão para possuir a terra prometida. Agora imagine, irmãos, depois de 40 anos no deserto, conduzindo aquela multidão, às vezes sofrendo, sendo incompreendido, injustiçado, ele ouve da parte do próprio Deus que ele não passaria o Jordão para possuir a terra prometida. Porém, Moisés entende e ele diz o seguinte: já estou com 120 anos, não vou passar o Jordão para introduzir o povo na terra da promessa, porque o meu ministério está chegando ao fim. O meu tempo de liderança está chegando ao fim. O que é que eu aprendo aqui? Tudo que tem um começo tem um fim. O ministério tem um começo, mas tem um fim. O tempo de liderar tem um começo, mas também tem um fim. E Moisés entendeu que aquele momento era o fim do seu ministério e o fim da sua liderança sobre Israel. Só que Deus já havia provido um sucessor para o lugar de Moisés. E esse sucessor foi treinado, preparado, forjado por Moisés na caminhada do deserto. E houve um momento de transição em que Moisés iria passar o manto da liderança para Josué. E Moisés percebe que a partir daquele momento, o novo líder e Israel, o povo que saiu do Egito, estava prestes a enfrentar um novo e grande desafio. Preste atenção no que eu falei aqui. Naquele momento em que Moisés está fechando o ciclo do seu ministério, ele também está ciente que o novo líder, Josué, e o povo que agora vai ser liderado por Josué, tem diante de si uma nova realidade. Tem diante de si um grande desafio, que é adentrar a terra prometida, conquistar a terra e lutar contra os habitantes que ocupavam aquela terra. Então Moisés faz um discurso, irmãos, e é aqui que eu começo. Então Moisés faz um discurso para a nação, para o povo, e especificamente para Josué. E o seu discurso vem recheado de frases e palavras de ânimo, de fé, de esperança, de encorajamento. E ele introjeta essas palavras no coração do novo líder e no coração de cada um componente daquela nação ou daquele povo, que ainda não era uma nação. E a primeira coisa que ele fala: o Senhor, vosso Deus, irá adiante de vocês. Palavra de quem? Palavra de Moisés. Está dizendo para o povo e para Josué: o Senhor, vosso Deus, irá adiante de vocês. Sabe o que ele está dizendo? O Deus que tirou os vossos pais do Egito, o Deus que esteve com vocês durante 40 anos no deserto, provendo, protegendo, mandando maná, cordonizes, água da rocha, o Deus que cuidou de vocês no deserto e não permitiu que as vossas vestes envelhecessem, nem que os vossos sapatos se desgastassem, o Deus que protegeu, que guiou, que proveu, o Deus que lutou por vocês, irá continuar com vocês na conquista da terra prometida. Ele tirou do Egito, ele está conduzindo pelo deserto, mas ele também irá adiante de vocês para vos dar vitória contra os vossos inimigos.
Sabe o que Moisés está querendo dizer em outras palavras? O Deus que fez a promessa, Ele irá com vocês para cumprir a promessa. Ele não apenas fez a promessa, Ele vai junto para cumprir a promessa. Olha o que eu vou dizer para você. Se você tem de Deus uma promessa, independente do momento no qual você está vivendo, independente da circunstância, se Deus lhe fez uma promessa, Ele vai cumprir a promessa, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele, não faria, falaria Ele, não cumpriria. Quando Deus faz uma promessa, queridos, Ele empenha o seu caráter. Todas as vezes na Bíblia Sagrada em que Deus fez uma promessa a um indivíduo ou uma nação, Deus empenhou o seu caráter. Ele empenhou a sua palavra. Isso significa que aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir a promessa. Então, se você tem uma promessa de Deus, descanse, fique tranquilo, continue orando, continue perseverando, continue caminhando, continue marchando, porque Deus vai cumprir a promessa que Ele lhe fez. Aleluia! Aleluia! Ele irá diante de vós, foi a primeira frase que ele disse. A segunda frase, Ele destruirá as nações que estão diante de vós, nesta ou naquela terra. Ele vai adiante e Ele vai destruir as nações que ocupam a terra. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus vai pelejar a favor do seu povo e contra os inimigos do seu povo. Deus vai pelejar a favor do seu povo escolhido e contra os inimigos do seu povo. Todas as vezes que o inimigo se levantava contra Israel para destruí-los, primeiro teria que passar por quem? Por Deus. Teria que vencer Deus, e isso é impossível. Quando Deus está dizendo que vai destronar as nações e vai adiante para dar vitória, o povo deve lembrar-se do que aconteceu lá atrás, na travessia do Mar Vermelho. E eu quero citar um pouco para você o que aconteceu lá. O povo saiu do Egito, vamos voltar lá atrás, está caminhando em direção à terra prometida, mas antes de chegar à terra prometida, existe, primeiro obstáculo, o Mar Vermelho. Depois do Mar Vermelho, existe o segundo obstáculo, que é o deserto. E depois do deserto está a terra prometida. Só chega na terra prometida quem vence os obstáculos lá atrás. Agora, diante do Mar Vermelho, para corroborar o que eu quero dizer, sem saída, nem para a esquerda e nem para a direita, à frente o mar, atrás Faraó. Significa que o povo de Deus não tem o que fazer, para onde correr ou a quem recorrer no sentido humano. Parecia a derrota iminente do povo de Deus. E o povo recorre a quem? A liderança. Quem é a liderança? Moisés. E o povo clama a Moisés. Moisés, por sua vez, vai a Deus e clama a Deus. Qual foi a resposta de Deus? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que existe uma colaboração aqui. O povo deveria marchar, é aquilo que o povo poderia fazer. Abrir o Mar Vermelho, é com ele. Marchar, é comigo. Abrir o Mar Vermelho, é com o Todo-Poderoso. Marchar é comigo. Significa o quê? Não pare diante dos obstáculos da vida.
Não pare diante dos empecilhos da vida. Não pare diante da adversidade. Se você marchar, se você fizer a sua parte, Deus vai abrir o mar vermelho para você passar. Então o povo começa a marchar, irmãos, e à medida que o povo começa a marchar, Moisés levanta o cajado e estende a mão sobre o mar. O povo marcha, Moisés levanta a mão, o cajado e estende a mão. Qual foi a parte do povo? Marchar. Moisés, levantar a mão, ou o cajado, estender a mão. Abrir o mar é com Deus. O que é que Deus está dizendo aqui? Quando Deus falou através de Moisés com aquele povo, está dizendo: o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para que vocês passassem a pé enxuto, o mesmo Deus que destruiu o exército de Faraó, afogado no mar vermelho, é o mesmo Deus que irá com vocês para dar vitória contra as nações que habitam a terra prometida. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? Não desanime, não pare, não desista agora. A terra prometida está logo ali, a vitória está logo ali. Não desista, porque o Deus que te fez a promessa vai destronar os inimigos para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Ele vai pelejar por vocês e contra os inimigos. Vocês tomarão posse da terra deles. Sabe o que Moisés está querendo dizer? Deus vai cumprir a promessa que ele fez. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Og. Significa que o Deus que dá vitória no passado é o mesmo que dá vitória no presente. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora vamos para o texto que nós acabamos de ler. Capítulo 31, versículo 6. Veja o que Moisés diz para o povo e para Josué. Sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. A força daquele povo estava em confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente em Deus. Confiar de maneira absoluta em Deus. Salmo 125, verso 1 diz o quê? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, sejam fortes e corajosos. E aqui eu quero citar um exemplo para finalizar. Davi. Diante do gigante Golias, de um grande desafio. Não vou contar a história em detalhe, porque os irmãos já conhecem. Golias, um homem experiente de guerra, um invicto, um campeão dos filisteus, um gigante, desafiou Israel por 40 dias, e nesse meio termo aparece Davi, que era apenas um garoto, e Davi aceita o desafio, confiando plenamente em Deus e não nas suas habilidades, e ele sai contra Golias. E o que eu quero destacar aqui é, ele olha para Golias e diz: você vem a mim com espada, escudo e lança, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele está querendo dizer? Davi está dizendo: a minha força e a minha coragem vem do Senhor dos Exércitos. Vem daquele que nunca perdeu uma batalha. Vem daquele que é general de guerra. Vem daquele que conhece todas as coisas e que tem todas as armas à sua disposição.
A minha coragem, a minha força vem do Senhor dos Exércitos. E naquele instante, irmãos, Davi, fazendo uso apenas de uma funda com uma pedra, atirou contra o gigante Golias, e o gigante caiu com o rosto em terra. Perceba que a pedra pegou onde? Pela lei da gravidade, né? Se eu tomo uma pancada aqui, tenho que cair para frente. Se eu tomo uma pancada aqui, tenho que cair para... A pedra cravou bem aqui, ó. A lógica era o gigante cair para trás, mas o gigante caiu para... Sabe o que Deus está dizendo? Davi, você atirou a pedra, mas quem derrubou o gigante fui eu. Eu derrubei o gigante porque você confiou em mim, porque você buscou coragem em mim, buscou força em mim. Por isso eu te dei vitória contra o gigante Golias. Diante do gigante que está te afrontando, vá confiando em Deus, fortalecendo-se em Deus, buscando coragem em Deus, porque a tua vitória vem do Senhor dos Exércitos. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia! Por que não devemos temer? Porque Moisés disse para o povo, seja forte e corajoso, não tema. Por quê? Porque ele tinha o Senhor dos Exércitos ao seu favor. O medo paralisa, o medo é excessivo. O medo faz a pessoa estagnar. E diante daquele grande desafio, Moisés está dizendo, não seja possuído pelo medo, não seja possuído pelo temor, mas olhe apenas para aquele que pode dar vitória e cumprir a promessa da terra prometida. Ele está dizendo que olhe para aquele que é autoexistente. É isso que Moisés está dizendo. Olhe para aquele que é autoexistente. Sabe o que significa? Aquele que existe por si só. Aquele que não precisa de ninguém fora dele para existir. Aquele que não depende de ninguém para existir, porque sempre existiu. Autoexistência significa aquele que existe por si só. Olhe para aquele que é imutável. Aquele que nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que significa? O tempo, o espaço e a matéria não pode mudar Deus. Deus tem poder sobre o tempo, o espaço e a matéria. É isso que Moisés está dizendo para o povo. Quando ele diz, seja forte e corajoso. Confie naquele que é inigualável. Nunca houve, não há e nunca haverá ninguém igual ao nosso Deus. É isso que Moisés está dizendo em outras palavras. Confie naquele que é inigualável. Confie naquele que é eterno, infinito, onipotente, onisciente, onipresente e que está na peleja a favor de vocês. É isso que Moisés está dizendo em outras palavras, irmãos. Confie naquele que é vivo. Confie naquele que é espírito. Confie naquele que é um ser pessoal e que vai pessoalmente com vocês nessa conquista da terra prometida. É isso que está dizendo em outras palavras. E eu finalizo dizendo para você: não pare. Vou repetir de novo. Não desista. Não olhe para trás. Não se assuste com o tamanho do inimigo. Não se assuste com a altura das ondas. Não se assuste com a força do vento. Não se assuste com o tamanho do gigante. Porque maior é aquele que está com você do que aqueles que vêm contra você. Ele é maior. E além de maior, ele é poderoso.
Salmo 40, eu fecho aqui agora, e 6, verso 11, diz o quê? O que diz lá? Salmo 40, verso 11. Que ele é Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Então você tem a seu favor aquele que é Senhor dos exércitos, aquele que é seu refúgio e a sua fortaleza. Continue olhando para Ele e não para as adversidades. Continue olhando para Ele, porque dele vem a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção e o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe.